Olá, irmãos. Hoje nós vamos começar os nossos estudos sobre as impurezas em Levítico. Eu comentei na aula passada, eu pedi para vocês lerem dos capítulos 11 ao 15. Mas conforme eu ia estudando, me preparando para dar essa aula, eu achei que seria melhor se a gente olhasse esses capítulos com mais calma. Eu tinha planejado vê-los todos na aula de hoje, mas esses capítulos, esse assunto a respeito de pureza e impureza é um assunto difícil, com muitos detalhes, complicado e que a gente normalmente estuda muito pouco, ouviu muito pouco ao longo da nossa vida cristã. Pelo menos na maioria das EBDs que eu participei, a gente não viu nada disso. E quando a gente lê também tem muitos detalhes, muita coisinha, a gente fica muito perdido. Então eu acho que seria lucrativo para a gente se a gente não fizesse algo com tanta velocidade, mas olhasse devagar, entendesse um pouco das dificuldades que a gente tem, um pouco da história da interpretação, brevemente desse texto, para a gente ganhar um pouco mais de familiaridade. A gente está parando para estudar o livro de Levítico, vamos tentar entender um pouco melhor de verdade o livro. Então o que nós vamos fazer hoje vai ser estudar só o capítulo 11. O capítulo 11 fala a respeito de animais impuros. Então, a gente vai dar uma olhada nisso. Mais para frente a gente vê o resto. Na verdade, eu acho que a gente vai precisar de talvez até de umas 3 aulas. Provavelmente eu vou começar vou tentar dar 2 aulas, mas a gente deve se estender um pouco até a 3ª também, porque realmente é uma quantidade vasta de material. Bom, a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente perceber quando a gente pensa de animais puros e impuros é que a gente não deve estranhar que o Senhor venha falar sobre regras de alimentação. Porque, na verdade, no Éden, logo no começo, na criação do homem, o Senhor já deu uma regra sobre algum tipo de alimentação. E também na Nova Aliança nós temos uma regra sobre a alimentação. A gente deve participar da ceia do Senhor. Então, a alimentação como algo que faz parte da religião ou da vida religiosa, da vida em comunhão com Deus, o que a gente deve comer, quando, é um pensamento que está assim na Bíblia do começo ao final. Eu acredito que em parte do porquê disso é porque é através da alimentação que a gente sobrevive. A alimentação é o meio pelo qual a gente obtém vida. Mas é claro que o único lugar onde a gente tem vida mesmo é Deus. Deus é o doador da vida e a fonte da vida. Então, a comida vai simbolizar, em parte, para nós, de uma maneira geral, a vida que Deus nos dá. E aí a gente, então, vai ver que Deus tem algo para nos dar hoje, mas pode ser que tenha algo também que Ele não quer que nós tenhamos hoje. Como era no jardim. Ele nos deu a árvore da vida, mas havia uma outra árvore que também servia como alimento e também deveria servir para sustento, mas não era para a gente ter. E aqui a gente vai ter algo semelhante. Nós vamos ter vários animais, mas não era para a gente comer de todo tipo de animal. Então, parte do significado religioso da alimentação, por assim dizer, penso que é esse. Os animais, ou melhor dizendo, a alimentação é uma das metáforas que Deus tem para dizer que a gente não tem vida, nós não temos vida em nós mesmos, e nós precisamos de coisas externas a nós para nos dar vida.
mais precisamente a gente precisa de Deus para que nós tenhamos vida. Mas tá bom, isso para a gente pensar um pouco essa questão da alimentação num contexto religioso, no contexto do nosso relacionamento com Deus. Agora, animais puros e impuros. A gente normalmente está acostumado a associar, pelo menos eu penso que isso é uma interpretação comum, essa é a interpretação que os judeus na época de Jesus tinham, eles associavam impureza com nações gentias, ou com pessoas gentias, pessoas que não eram judeus. Se você não era um judeu, você era impuro, associando eles aos animais impuros. Eu penso que essa interpretação está totalmente errada. Nós vamos ver por quê, para começar, olhando para a história de Noé. A história de Noé. Então, vou abrir em Gênesis capítulo 7, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 7, versículos 1 e 2. Diz assim: Depois disso, o Senhor falou a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Leva contigo 7 casais de todos os animais limpos, o macho e sua fêmea. Porém, dos animais que não são limpos, leva apenas um casal, o macho e sua fêmea. Então a gente vê que já havia uma distinção entre animais limpos ou puros e animais que não eram limpos ou impuros, desde antes do dilúvio. Então, e vamos lembrar também que antes do dilúvio, os homens não podiam comer animais. Então, eles só podiam comer plantas, Vocês lembram lá na história de Gênesis, Deus deu toda a planta para o homem comer, para os animais também, Mas depois do dilúvio, Deus vai dar a carne de todo animal para o homem comer. Só que a distinção entre animal puro e impuro existia antes mesmo do homem poder comer carne. Então, essa ideia de puro ou impuro não tem, em primeiro lugar, a ver com alimentação. Ela vem antes, ela é antes do homem poder comer a carne. Então, e também não havia ainda povo judeu, a gente está falando de Noé. Então não tem nada a ver com gentios, essa não é a analogia. Mas, então, qual que é a analogia? Vamos andar. Sim, tem uma outra coisa que eu quero, antes da gente conversar sobre isso, é o seguinte. Uma das interpretações que se tem a respeito de animais puros e impuros é que o animal impuro, Deus chamou de impuro aquele animal que não ia servir para a alimentação do israelita. Quer dizer, é um animal que não é saudável de se comer. De novo, eu acho que isso não faz sentido à luz do que a gente acabou de conversar. Porque os animais eram impuros antes mesmo de pensar que ele era algum tipo de alimento. Já havia classificação antes deles se tornarem alimento. E também, se o animal impuro, ele fosse impuro porque ele era um alimento ruim, Deus teria, penso eu, falado para Noé: de toda a carne você vai poder comer, mas assim, evita a carne impura porque ela vai te fazer mal, Mas Deus não fala nada disso. Deus fala: toda a carne está aí para você comer. E Noé podia comer todo tipo de carne que não teria problema. Abraão também. Abraão comeu tanto o porco quanto ele quis. Então, não parece ter muita base essa história de que animal impuro é aquele que, de alguma forma, faz mal para o seu mecanismo biológico. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ter a Bíblia falando que é por causa disso que os animais são impuros,
Quer dizer, não tem nenhum lugar dizendo que é porque ela faz mal, ela é venenosa de algum jeito, ou ela traz alguma doença, e é por causa disso que elas são impuras. Você vai ter a Bíblia explicando, dando outros motivos. E é para esses motivos que a gente vai se atentar aqui. Então essa ideia, essa interpretação de que animais impuros, eles são impuros porque eles fazem mal para a nossa dieta, também vai ser descartada, tá? A gente não vai pensar assim, não. Mas essa interpretação surgiu, inclusive ela é um pouco moderna, assim, né? Ela tem poucos séculos. Os pais da igreja, lá no começo da era cristã, nunca pensaram dessa forma. Eles não olhavam assim. Na verdade, a ideia deles, o que eles tentaram fazer, era sempre pensar, raciocinar em cima dos animais como Provérbios raciocinava. Né? Se você ler o livro de Provérbios, você vai ver que ele meditava no comportamento dos animais e a partir do comportamento dos animais, às vezes tirava uma lição. Por exemplo, formigas, né? Ele fala, ó, preguiçoso, vai ter com a formiga. Ou então ele falava como ele estava espantado com a lebre, porque construía a sua casa na rocha, esse tipo de coisa. Os pais da igreja tentaram interpretar pureza e impureza desse jeito. O espírito, né, essa ideia de interpretar assim, né, vamos dizer assim, de uma maneira geral, né, o espírito dessa interpretação é interessante, mas eu acho que eles também se enganaram ou foram por um caminho errado, porque não é assim que Levítico vai tratar o animal puro e o animal impuro. Não é baseado exatamente na característica de cada um deles. Ou melhor dizendo, vai ter características deles que vão ser importantes, mas não é tão personalista, tão... esse bicho é mau, digamos assim, ou esse bicho é bom. Vai ser algo um pouco mais sutil. Vai ser uma diferença mais... A gente vai ver lá quando chegar no texto, tá? Então, o que a gente vai tentar fazer é uma interpretação semelhante, mas não exatamente como eles fizeram. Os reformadores também trabalharam um pouco nisso, mas Calvino muitas vezes também fugia de interpretar, porque ele também não tinha ideia. Acho que os peixes, com relação a peixes puros e impuros, ele não tinha a menor ideia do que poderia significar, então ele achou até que sabiamente evitou comentar. E o que eu vou tentar oferecer para vocês hoje, irmãos, vai ser um pouco diferente, mas também do que Calvino falou. E isso, assim, nossa, vai ficar parecendo que é até algo muito novo, então, tão recente na história da igreja. Por que tô certo eu ou algum teólogo que eu li novo e a igreja durante 2000 anos esteve errada? Acho que a gente tem que pensar também, irmãos, que alguns detalhes da escritura não tiveram muita apreciação, porque ao longo dos séculos a igreja passou por muitos problemas, assim, teve que sobreviver, né, fugir pela própria vida, não tinha tempo para ficar esmiuçando cada vírgula, e também tinha que lutar contra alguns hereges, né, a igreja teve que lutar contra os arianos, teve que lutar contra todo tipo de problema, né? Teve a reforma. Então, a gente tem que pensar que os reformadores estavam preocupados com a reforma, né? Por mais que eles também se interessassem, com certeza, por detalhes da Bíblia em Levítico, eles tinham assuntos mais urgentes para trabalhar, como a defesa da justificação pela fé, por exemplo, a defesa do verdadeiro evangelho. Mas então, o que eu vou trazer para vocês é um pouco diferente do que a gente viu mesmo até ao longo da história da igreja. Até onde eu sei, é uma interpretação bem recente, mas para mim ela é muito boa, tem bastante substância. Mas então, qual que é essa bendita interpretação? Bom, a gente veio pensando em Levítico como um livro que aparece num contexto
que lembra, ou melhor dizendo, que vem no padrão, na forma de alguns conceitos que estavam presentes no jardim do Éden, não é? O tabernáculo é uma espécie de novo jardim, é um novo local da habitação de Deus, o homem está indo se encontrar com Deus. E a gente viu isso na última aula, um novo Adão. Nós tivemos também uma queda, né? Nadab e Abiú sofreram o juízo de Deus. E isso acompanha um pouco a história do jardim, né? Que no jardim nós temos a criação do homem, e aí nós temos a queda, e aí nós temos o juízo de Deus. Mas o que a gente vai ver agora é que essa sessão de impureza, na verdade, ela se encaixa muito bem, ou ela faz um paralelo muito bom com a sessão a respeito dos juízos de Deus em Gênesis. Vamos olhar isso daí. Eu vou abrir aqui em Gênesis 3, que é onde estão os juízos do Senhor. E aí eu vou ler a partir do capítulo 14. Não, melhor, eu vou começar aqui no versículo 13. Acompanhem comigo aí, ó. Gênesis capítulo 3, 13. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente. Então o primeiro juízo que Deus oferece é o juízo contra a serpente. O Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher. Então, Deus começa falando uma maldição para a serpente e então passa para uma maldição para a mulher. Agora vamos olhar Levítico 11. Levítico 11 fala a respeito de animais puros e impuros. Então, lá em Gênesis, primeiro um animal, aqui em Levítico a gente começa com animais. Lá em Gênesis, animal, mulher. O capítulo 12 de Levítico fala de a purificação da mulher depois do parto. E a maldição da mulher tem a ver justamente com dores de parto. Interessante, né? Mas vamos continuar olhando. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E disse para o homem. Então a próxima maldição é para o homem. Aqui em Levítico, o próximo capítulo, é o capítulo 13, diz que são as leis acerca da lepra. O editor da minha Bíblia colocou esse título, as leis acerca da lepra. Aí parece que não faz muito sentido. A lepra com a maldição do homem, Bom, vamos deixar isso em suspenso e vamos continuar aqui, tá? Depois eu vou argumentar que a lepra vai ter sim a ver com a maldição do homem, mas isso a gente vai ver na próxima aula. Mas vamos continuar aqui, ó, dá uma olhada. Diz aqui, ó, eu vou pular aqui no texto de Gênesis e vou ler o versículo 21. Depois que o homem é amaldiçoado, diz assim, versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E em Levítico, no capítulo 13 ainda, a partir do versículo 47, diz assim: quando surgir mancha de lepra em alguma roupa, então a gente tem lepra na roupa. Tá. E aqui em Gênesis ainda, se a gente ler a partir do versículo 23, diz assim: o Senhor Deus mandou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado o homem. Então o homem é expulso depois disso, ele ganha roupa e é expulso. E em Levítico, depois da questão acerca das roupas, a gente vai ter umas leis de purificação aqui, a respeito da lepra, mas aí no capítulo 14, versículo 33,
vai começar a falar acerca da lepra numa casa. E quando a casa ficava com lepra, o homem tinha que sair da casa, ele era expulso da própria casa. Então, assim como o homem foi expulso do Éden, aqui numa casa com lepra, ele vai ser expulso da sua casa. Interessante também. Mas não para aí, continua. Em Gênesis, no começo do capítulo 4, diz assim: Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, ela engravidou, e tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Então nós temos uma relação conjugal de Adão com a sua mulher. E em Levítico, capítulo 15, nós vamos ter impurezas do homem e da mulher, que aí tem a ver com as impurezas da mulher vão ser impurezas relacionadas a fluxos. Só que aí esses fluxos a gente vai ver menstruação, quando o homem soltar esperma, também vai ter impureza relacionada a isso. Então, está falando das relações conjugais. Então a gente percebe que, com a possível exceção da maldição do homem e da lepra, o texto aqui de Levítico segue bem de perto o texto de Gênesis. Ele segue, vamos dizer assim, os mesmos temas, né? Ou pelo menos a gente percebe umas conexões bem claras, eu acredito. E então, quando isso acontece, a gente sempre tem duas alternativas. Né? A primeira é descartar, falar, não, isso aqui é só uma coincidência, o texto foi escrito dessa forma, mas não tem nada a ver. Ou falar, não, o texto foi escrito desta forma porque ele quer que eu perceba que essas coisas têm conexão. Né? Eles foram escritos na mesma ordem, que é para eu fazer um paralelo entre estas coisas. E aí, por exemplo, na questão do homem e da lepra, talvez tenha alguma coisa a respeito da lepra e a maldição do homem que eu não percebi. E que se eu rachar a cuca ali, eu vou perceber. E é essa que eu acho que é a maneira mais sensata de abordar o texto, né? Até agora a gente viu tantos paralelos com o Jardim do Éden, né? E aí chega aqui, vamos descartar essa sequência tão bonita, né? Tão próxima, de jeito nenhum. Nós vamos pegar esse paralelo e usar ele como uma ferramenta para nos ajudar na interpretação do texto. Tá bom? Então, o que a gente vai olhar hoje é o capítulo 11, que tem a ver com a maldição da serpente. E aí, o que a gente vai ver a respeito dos animais puros e impuros é que eles vão lembrar a serpente de alguma forma. Essa vai ser a ideia que a gente vai ter aqui. Então, vamos lá. Vamos finalmente para o capítulo 11. E eu vou ler esse capítulo com vocês. E conforme for passando por cada sessão do capítulo, a gente vai conversando. Só para dar uma geral do capítulo, o capítulo ele é dividido, grosso modo, em duas sessões. A primeira sessão fala do tipo de animal que é impuro e a segunda sessão fala dos efeitos da impureza, grosso modo, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, no começo, a gente vai falar sobre como são esses animais impuros. Aí, para a gente pensar a respeito desses animais, vale a pena pensar no seguinte, tá? Lá em Gênesis, quando os animais aparecem, quando Deus cria os animais, você vê que Deus cria os animais em ambientes diferentes, né? Na verdade, em 3 ambientes. Deus escolhe criar 3 ambientes, né? Visualmente falando, a gente vê que o mundo tem 3 ambientes, céu, terra e mar, mas ali na narrativa da criação, Deus cria mesmo esses ambientes, ele fala que ele está criando, e nesses ambientes Deus coloca animais. Então a gente vai ver animais do céu, da terra e dos mares.
E nos animais da terra, existem algumas separações também. Depende um pouco de qual texto da Bíblia você está usando, às vezes a separação é 2 ou é 3, mas basicamente a gente vai ter uma separação a respeito de animais próximos do homem, animais domésticos, né? Às vezes a palavra usada é gado, são animais que estão ali próximos do homem, e bestas do campo, bestas da terra, né? Que são animais que estão longe do homem, que não vivem ali próximos dele, tá? Então, grosso modo, a gente tem essa separação. Agora, então vamos lá. Isso tudo assim, para a gente entender o que vai ser ainda animais puros e impuros. A gente não discutiu ainda, eu acho que nós vamos ter que deixar para a próxima aula. O que significa, por que era tão ruim comer animais? Qual o significado disso? Vou tentar falar disso no final, porque eu acho que vai ser importante, mas vamos embora. Então vamos lá, versículo 1 do capítulo 11. O Senhor falou a Moisés e a Arão: dizei aos israelitas: estes são os animais que podereis comer, dentre todos os que há sobre a terra. Então, o primeiro ambiente, o ambiente da terra. Podereis comer todo animal que tem o casco fendido, dividido em 2 e que rumina. Dentre os que ruminam ou têm o casco fendido, não comereis os seguintes animais: o camelo, porque rumina, mas não tem o casco fendido, será impuro para vós. O coelho, porque rumina, mas não tem o casco fendido, será impuro para vós. A lebre, porque rumina, mas não tem o casco fendido, será impura para vós. E o porco, porque tem o casco fendido, dividido em 2, mas não rumina, será impuro para vós. Não comereis da carne deles, nem tocareis nos seus cadáveres, serão impuros para vós. Então, o versículo 3 diz o seguinte: podeis comer todo animal que tem o casco fendido, dividido em 2, e que rumina. Então, esses animais que vão ser puros, eles têm um casco fendido em 2, e eles ruminam. O que é isso? Qual que é a ideia? Bom, se a gente pensar que a terra foi amaldiçoada, lembra lá de Gênesis? Maldita é a terra por tua causa. E que a serpente, apesar da terra ter sido amaldiçoada, ela andava sobre o seu ventre, né? Essa também foi a maldição da serpente, ela ia se locomover sobre o ventre. A serpente se torna assim um símbolo de um animal que anda, rasteja nessa terra que foi amaldiçoada. Ela vamos dizer assim, enlamaceia nessa terra. E o animal que tem um casco, o casco funciona como simbolicamente, né? Como um sapato, como alguma coisa que faz uma separação entre o pé do animal e o solo. Então ele é um animal que fica longe da maldição de Deus. Ele faz separação entre aquilo que está amaldiçoado e ele evita a maldição de Deus. Ou mais precisamente, aquilo que Deus, vamos dizer assim, transformou como uma ferramenta de juízo. Mas outra hora eu entro mais nesse detalhe. A ideia é que o solo foi amaldiçoado e que basicamente o solo foi amaldiçoado e o animal com um casco consegue se separar desse solo. Diferente da serpente que fica ali em contato com ele. Agora não só isso, né? O casco é fendido. Essa ideia do casco fendido é um pouco mais, eu acho que menos intuitiva, né? Parece, a meu ver, que tem a ver com que ele enxerga 2 caminhos onde ele pisa, tá? Ele sempre percebe que existem 2 caminhos, né? O caminho da justiça e o caminho da impiedade. E aí ele vai fazendo distinção conforme ele vai caminhando.
E a ideia de ruminar, né, ruminar, tem a ver com alimento, tem a ver com aquilo que você coloca dentro de você. E o animal que rumina, a impressão que dá é que ele fica ali, ó, trabalhando aquilo que ele absorve. Então ele é alguém que ele come, vamos dizer assim, se ele come coisas boas, ou se ele come coisas puras, o que é de se esperar dele, ele fica ali meditando naquilo, como se ele meditasse. Então, a ideia de ruminar é de como alguém que se alimenta da palavra de Deus e medita nessa palavra de Deus. Não é alguém que só põe para dentro, mas é alguém que fica ali, dia e noite, trabalhando na palavra de Deus da qual ele se alimentou. Então, diferente da serpente que fala contra a palavra de Deus, o animal puro pega a palavra de Deus e fica ali nela, trabalhando. E ele se afasta o animal puro da terra, né? E ele se afasta do solo, ele não caminha no solo como a serpente através do casco que ele tem. Então, basicamente, esse parece ser o significado. E aí, o texto também fala assim, curiosamente, ele fala assim, ó, dentre os que ruminam ou têm o casco fendido, não comereis os seguintes animais. O camelo, porque rumina, mas não tem o casco fendido. Bom, não precisava falar isso. O camelo rumina, mas não tem o casco fendido, por isso você não vai comer, ele vai ser impuro. Lógico, você acabou de falar que o animal tem que ter as duas coisas. Ele tem que ter o casco fendido e tem que ruminar. E o camelo só rumina, ele não tem o casco fendido. Então, por que o texto está chamando a atenção dessas coisas? Ele vai chamar a atenção de 3 animais que são assim e do porco, que é o contrário, ele tem o casco fendido, mas não rumina. Por quê? Eu acho que é porque ele está dando exemplos simbólicos de falso crente, né? O falso crente, o primeiro tipo de falso crente é aquele que rumina, fica ali na palavra de Deus. Parece que sabe tudo da palavra de Deus, está sempre ali com a palavra de Deus. Mas ele não tem o casco fendido, ele não se separa das coisas da maldição de Deus, ele não se separa daquilo que tem a ver com a maldição de Deus. Ele imita o caminho da serpente. Então esse é o falso crente, primeiro tipo. E aqui ele cita 3 animais, né? Então parece que esse é o mais comum. O outro tipo de falso crente é aquele que não faz separação, né? Evita um monte de coisa, mas não medita na palavra de Deus. Ele só fica inventando a sua teologia. Na verdade, ele não tem um relacionamento com Deus, ele não lê a palavra, ele não sabe o que Deus fala, mas ele se separa do mundo, mas não tem conhecimento. Então ele pode até ter zelo, mas não tem conhecimento. Isso a gente sabe do Novo Testamento, que é uma bela de uma armadilha. Mas então tá. Então, por essa discussão também, acho que deu para os irmãos pegarem qual caminho que eu estou tomando. Na verdade, um animal puro, ele vai ser um animal que vai simbolizar a pessoa justa, o fiel. E o animal impuro vai simbolizar o infiel. Então não é que o animal impuro vai simbolizar o gentio. Não, o animal impuro vai simbolizar aquele que é infiel. Porque você podia ter um gentio que fosse fiel, você podia ter um gentio crente, né? A gente tem alguns exemplos assim na Bíblia. A gente tem Naamã, o sírio, ele se converteu, ele pediu permissão, depois que ele foi curado da lepra, ele pediu permissão para ele poder se ajoelhar quando ele estivesse auxiliando o rei dele. E o profeta falou, não, vá em paz, né? Você pode... Né? Se ele não fosse salvo, ele tinha falado, não, você tem que virar... Se ser judeu fosse ser equivalente a ser salvo, ele ia falar, não, peraí, você tem que virar um judeu, por que você está voltando para sua terra? Não, ele falou, vá em paz. Então, aquele era um homem que se converteu. A gente tem outros exemplos na Bíblia também. Jetro, o sogro de Moisés, também
era um homem temente a Deus. No Novo Testamento, Cornélio era um homem temente a Deus e não era judeu. Então, e aí a salvação de Jesus Cristo chegou até ele, né? Ali tem uma questão que tem a ver com a história da redenção, né? A gente até vai chegar em Cornélio uma hora, porque a gente vai ter que discutir a visão de Pedro, mas não vamos falar disso ainda. Mas então, você tinha o judeu e você tinha convertidos que não eram judeus. Então, inclusive você tinha judeus que não eram fiéis a Deus. Esses judeus que não eram fiéis a Deus não deveriam necessariamente ser pensados como animais puros, né? A gente não vai entrar tanto nesses detalhes, mas basicamente o animal puro então vai simbolizar o fiel e o animal impuro o infiel. Claro que a maioria das nações vão ser simbolizadas por animais impuros, porque a maioria das nações são infiéis, né? A maioria dos gentios vão ser infiéis. Então vai ser muito comum você pensar, ou naturalmente você acaba pensando ou associando o gentio com o impuro, mas não é bem isso. Inclusive o gentio, ele tinha acesso ao santuário. Depois a gente vai ver mais para frente que se você comesse a carne de um animal impuro, você estava com problema, você não podia entrar em contato com coisas sagradas, tinha umas regulações lá, tinha uns problemas que você tinha que tratar. Então, coisas impuras, quando chegam perto de coisas santas, dá problema, né? A santidade de Deus não suporta o pecado. Então, vai haver um choque, é perigoso para quem está impuro chegar perto de coisas santas. A gente vai ver isso ainda. Mas então, se o gentio simplesmente fosse representado pelo animal impuro, o gentio nunca ia poder chegar no tabernáculo para oferecer sacrifícios, mas os gentios podiam sim oferecer sacrifícios. Está em Números, que havia uma única lei para aquele que fosse habitante da terra e para aquele que fosse estrangeiro entre eles. Se ele pecasse, ele tinha que oferecer uma oferta de purificação que nem o habitante da terra, o israelita. Então a gente vê que os gentios tinham algum acesso ao santuário. Se eles fossem simplesmente impuros, eles não poderiam fazer isso, né? Então o animal puro vai simbolizar o justo e o impuro o injusto. Então vamos continuar vendo isso. Então a gente falou dos animais da terra. Depois a gente vai falar dos animais das águas. Versículo 9. Estes são os animais que podereis comer, dentre todos os que vivem nos mares e nos rios. Todo que tem barbatanas e escamas, esses podereis comer. Então a questão a respeito do animal que vive no mar, no mar ou no rio, ele precisa ter barbatanas e escamas. Versículo 10. Todo animal dos mares e dos rios que não tem barbatanas nem escamas, todos os animais pequenos e grandes que vivem nas águas, esses serão abominação para vós, e os considerareis abominação. Não comereis da carne deles, os seus cadáveres vos serão repugnantes. Tudo que vive nas águas e não tem barbatanas nem escamas será abominação para vós. Barbatanas e escamas. A palavra usada para escamas, ela é muitas vezes usada na Bíblia para falar a respeito de armadura. Então, a armadura de Golias é como se ela tivesse escamas. O Leviatã também tem uma armadura de escamas. Então, a ideia é que você está no mar, que é um ambiente perigoso, e o peixe que vai ser puro vai ser esse que tem uma armadura para se proteger. Então, mas assim, é perigoso, moralmente perigoso, né? É perigoso para a santidade. Então, essa armadura é uma defesa que ele tem, ele vai se separar desse ambiente hostil, que é o mar, para viver a sua vida santa. E ele também tem barbatanas. A barbatana, ela ajuda o peixe a se mover com velocidade, então ele também é
é um animal que não fica dando mole, mas que navega nesse ambiente perigoso e não fica lá dando mole. Ele é rápido no seu movimento. E aí, pensando na ideia da serpente, né, o que isso lembra a serpente? Bom, a serpente não faz a separação. E a armadura, essa armadura de escamas, vai fazer a separação, né? A serpente anda em qualquer lugar, anda no solo, amaldiçoado. Ela não se importa, mas o peixe, ele vai ter o peixe puro, né? O animal do mar puro, vai ter uma armadura para se proteger. Então, e eu também penso que, de uma maneira geral, os mares, ele, por ser esse lugar tão perigoso para o fiel a Deus, ele é esse símbolo, ele vai ser um símbolo das nações gentias. Então, a terra é o animal, é o lugar, é a terra de Israel. Os animais da terra vão simbolizar fiéis a Deus e infiéis que estão na terra de Israel, e o mar vai simbolizar as nações gentias, e o peixe puro vai simbolizar o fiel a Deus que está nesse ambiente hostil. Na verdade, eu também tirei isso, né? Porque ao longo da Bíblia, muitas vezes, o mar ele é usado metaforicamente como forças gentias. Como, por exemplo, fala que o mar invade a terra, ele é comparado à nação gentia invadindo Israel. Pensa também em Jonas, que Jonas, quando vai pregar para Nínive, daí ele vai por mar. Pensa em Senaqueribe, o rei da Assíria, que foi invadir Israel. Deus fala que vai pegar o seu anzol e colocar no nariz de Senaqueribe, e o anzol é algo que você usa num peixe, né? Então, lembra também do Novo Testamento, comparando com o Antigo. No Antigo Testamento, todo mundo é pastor, cuida de ovelha, né? Sempre um ambiente muito rural. Agora, quando chega no Novo, você tem pescadores para tudo quanto é lado, as pessoas vão ser pescadoras de homens, né? Jesus chama os discípulos para eles serem pescadores de homens. Então, parece que é uma mudança de foco, né? Agora toda hora tem peixe, Jesus está sempre comendo peixe, multiplicando peixe, tem toda essa... parece que uma mudança nos tipos de animais que aparecem nas histórias. Então, eu acho que quando você começa a prestar atenção nisso, né, nessas metáforas que a Bíblia usa, você vai ver que, em geral, as metáforas que têm a ver com o mar, elas têm a ver com gentios. Lembra de Daniel também, ele vê animais que sobem do mar, que representam nações gentias. Então, eu acho que o mar tem a ver com esse ambiente das nações gentias, e a pessoa pura tem que andar lá, tem que ser ligeira lá, tem que andar com escudo. Agora, com escudo não, com uma armadura. Vamos olhar os céus, as aves puras e impuras, o ambiente do céu. Dentre as aves, estas são a abominação, não as comereis, são repugnantes. A águia, o abutre, a águia marinha. Aí ele vai até o versículo 19, só citando as aves que eram impuras. Isso cria um problema para a gente, porque ele não oferece uma lógica. Não é que nem os peixes que têm a característica da armadura, o animal da terra que tem o casco. Parece que não há uma lógica interna. São só algumas aves específicas que são impuras. E aí a gente fica assim sem pensar, bom, o que essas aves teriam a ver com a serpente? Bom, eu vou sugerir o seguinte: quando a gente pensa no céu, né, o céu ele é um símbolo
por assim dizer, da habitação de Deus, o céu dos céus, né? A gente usa até mesmo a palavra céu para se referir tanto ao céu visível quanto à habitação de Deus. Então, pássaros, eu sugiro que a gente interprete como se referindo a seres celestiais. Os querubins também é dito que eles têm asas, os serafins têm asas. Então a gente vai pensar nos pássaros como se referindo a seres celestes. E aí os pássaros impuros vão se referir a demônios, anjos caídos. A gente tem até um versículo que coloca aves impuras com demônios e espíritos imundos, um do lado do outro, mas lá no Apocalipse. Aí não está no contexto do Antigo Testamento, não é uma coisa que você infere, como eu falei, não tem uma lógica ali em Levítico, mas a gente vendo isso no Apocalipse, a gente percebe que o nosso palpite tá alinhado com a maneira como a Bíblia coloca as coisas. Vamos ver Apocalipse 18, versículo 2. E ele clamou em alta voz: Caiu a grande Babilônia e tornou-se a morada de demônios, lugar de todo espírito imundo e de toda ave impura e abominável. Então, aves impuras são aqui colocadas do lado de espíritos imundos e de demônios. Então, eu acho que a gente está justificado em pensar isso, que aqui as aves impuras elas vão ter a ver com demônios. E aí, a serpente, claro que por trás, ali na história do Jardim do Éden, o que há é um demônio. Então, é Satanás. Então, o que tem a ver as aves impuras com a serpente aqui, na verdade, uma ave impura, ela seria um símbolo para o inimigo ou forças demoníacas. Tá? Essa é a associação. Mas espera aí, se você parar para pensar numa coisa, no sistema de purificação, quando o israelita era muito pobre e ele não podia trazer uma ovelha para servir como uma oferta de purificação, ele podia trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E aí fica a pergunta, mas se a ave pura é para representar um anjo, por que o pobre também poderia usar rolinhas ou pombinhos? Eu acho que a explicação mais simples é porque, apesar dos pobres serem aqueles marginais na sociedade, eles, de certa forma, em algum sentido, estão mais perto do céu. O Jesus fala que as riquezas, ele ensina que as riquezas podem ser um empecilho, porque a pessoa fica presa às riquezas desse mundo e não é rico para com Deus. Então, Deus tem um olhar especial pelo pobre, a gente sabe disso também. Deus se importa muito com o pobre. Ele fala muito disso no Antigo Testamento, ele tem muitas provisões para aquele que é pobre. Então, há um carinho especial da parte de Deus por aquele que é necessitado. Então, eu acho que parte da ideia é essa. Apesar dele ser pobre, dele ser um marginal na sociedade, aos olhos de Deus ele está mais perto do reino dos céus do que aquele que é rico, tá? Mas essa então vai ser a ideia a respeito de aves puras e impuras. Vamos ver agora os insetos. A partir do versículo 20. Todos os insetos com asas que andam sobre 4 pés serão abominação para vós. Então, insetos, qual que é a ideia dos insetos? Insetos são animais. Eles são seres vivos que rompem ou quebram fronteiras, como a serpente rompeu ou quebrou a fronteira do jardim. Vamos olhar isso com mais detalhe em Gênesis? Eu vou ter que acabar a aula logo,
porque a gente já se estendeu bastante, aí a outra metade do capítulo 11 eu faço na próxima aula. Mas então vamos aproveitar e olhar essa história da serpente ser um animal que rompe fronteiras com mais detalhes. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 1 diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Então a serpente era um animal do campo. Tá bom. Agora se a gente olhar ali atrás, quando o homem vai dar nome aos animais, diz assim: o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem. Então, animais do campo, aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo. Peraí, o Senhor Deus trouxe ao homem animais do campo e aves do céu. Mas o homem deu nome ao gado, aves do céu e animais do campo. Então, o Senhor trouxe os animais do campo, as aves, mas o homem deu nome aos animais do campo, às aves e ao gado. Ou seja, o gado já estava ali no jardim. Você já tinha ali no jardim animais domésticos, animais que estavam próximos ao homem. Os animais do campo não faziam parte do jardim, eles estavam lá fora. Por isso que Deus trouxe eles para o homem. E a serpente era um animal do campo. Então, quando a serpente vai falar com a mulher, já era para ter despertado alguma coisa ali, né? O que a serpente está fazendo aqui? Ela não fazia parte dos animais que viviam ali. Então essa é uma das coisas que a gente vê com relação à serpente e que lembra a questão dos insetos. Como eu falei, os insetos, aqui em casa, a gente volta e meia tem formiga, aranha, pernilongo, entendeu? Sempre tem algum inseto aqui invadindo o nosso lar. Então, os insetos, eles lembram a serpente nesse movimento que eles fazem de não respeitar a fronteira do ambiente doméstico. Aqui, assim, a gente tem animais domésticos também, nós temos nossos gatinhos, e tem os animais que ficam lá fora. E os que ficam lá fora não entram aqui, mas os insetos não tem jeito, a gente vive brigando para eles não ficarem aqui. Mas então essa é um paralelo que eu acho que faz sentido nessa ideia de pensar que os animais impuros lembram a serpente, o caminho da serpente, o jeito da serpente de alguma forma. Versículo 21. Mas podereis comer os insetos com asas, que andam sobre 4 pés e têm pernas mais longas para saltar sobre a terra. Então, tipo gafanhoto, né, que dá aqueles saltos. Pensando na ideia do solo, que o solo foi amaldiçoado, parece que esse animal que salta é um animal que evita a terra de alguma forma, né? Ele não fica andando sobre ela, o máximo que ele pode dá uns saltos. E aí ele evita a terra dessa forma. O fraseado da Bíblia aqui, ele chama a atenção a respeito dos animais que têm pernas mais longas para saltar sobre a terra. Então ele chama a atenção para essa característica desses animais que saltam. E nesse salto ele acaba pisando pouco sobre a terra para ir de um lugar para outro, que é o que parece que faz ter sentido ali com Gênesis. Então podereis comer de qualquer espécie de locusta, de gafanhoto, de acrídeo e de grilo, mas todos os outros insetos com asas que têm 4 pés serão abominação para vós. Por meio deles vos tornareis impuros. Quem tocar o seu cadáver ficará impuro até a tarde. E aí a gente vai começar a entrar nos detalhes de como se dava essa impureza. Como
você tinha que, não era simplesmente tocar no animal que você ficava impuro, você tinha que tocar no animal morto. Se um animal impuro morresse e você tocasse no cadáver dele, é aí que você ficava impuro. E ficava impuro por um curto período de tempo, só até a tarde. Mas a gente vai ter que deixar para ver isso na próxima aula, tá bom? Então, até a próxima aula.